Olá, vamos agora falar de mais duas regras de derivação novas no capítulo das exponenciais e logarítmicas. Ora bem, começando pela derivada da exponencial. Ora bem, a derivada d elevado a x é mais fácil de todas porque dá exatamente o mesmo, dá exatamente e elevado a x. Estas regras estão em formulário, importa-me aqui é que vocês saibam aplicá-las. Portanto, e elevado a x, a derivada dá e elevado a x. Mas, se em vez de e elevado a x eu tiver e elevado a u, portanto, uma expressão mais complexa do que apenas x, então aqui fica exatamente igual, mas eu multiplico sempre por u'. Isto vem da função composta, isto acontece sempre que em vez de x temos uma expressão mais complexa. Vamos fazer aqui um exemplo, e elevado a x ao quadrado menos 1, ao derivar fico com e elevado a x ao quadrado menos 1 na mesma, só que tenho que multiplicar pela derivada, neste caso da expressão, neste caso do expoente, a derivada do expoente, que é 2x. Próxima regra, ln de x, derivada de ln de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Esta também é simples, mas se for ln de uma expressão e não apenas de x, então o princípio é o mesmo, portanto fica 1 sobre u, mas eu tenho que multiplicar por u', pela derivada do que está aqui dentro. Multiplicar por u', eu posso acrescentar logo aqui u'. Portanto, um exemplo para isto, ln de 2x menos x ao quadrado. Como é que se deriva esta? Ora bem, em baixo fica 2x menos x ao quadrado e no numerador fica a derivada desta expressão. A derivada desta expressão que é 2 menos 2x. Portanto, aquela será a regra de derivação. Se a base não for e ou não for ln, nós temos então um fator de correção e isso muda ligeiramente a regra. Portanto, se for e elevado a x, em vez de e elevado a x, se for a elevado a x, então a derivada vai ficar na mesma a elevado a x, mas eu tenho que multiplicar por ln de a. Isto é fácil de perceber, o a pode ser um 2, pode ser um 3, um 10, por exemplo, 7 elevado a x. A derivada disto vai ficar 7 elevado a x vezes ln de 7. Se for com u, fica exatamente esta fórmula, vezes ln, vamos agora dar esse exemplo, 7 elevado a 3x, vai ficar 7 elevado a 3x, vezes a derivada de 3x, portanto, vezes 3, e ainda vezes ln da base. No logaritmo acontece exatamente, temos uma situação idêntica, que é logaritmo de base a derivada vai ficar 1 sobre x como a outra, só que eu multiplico, neste caso em denominador, por ln dessa base. Vamos fazer já um exemplo com uma expressão ainda mais complexa, logaritmo de 2x menos 1. Lembrem-se que o logaritmo, quando não tem nada, significa que é de base 10, não precisaria de escrever. Portanto, como é que se deriva isto? Em baixo fica 2x menos 1, em cima fica a derivada de 2x menos 1, que é 2, e ainda tenho que multiplicar por ln da base, neste caso ln de 10. Portanto, esta é a minha derivada. Estas são as regras de derivação. Isto pode ser misturada estas regras podem ser misturadas com uma derivada de uma potência ou a derivada de quociente. Vou fazer então esses exercícios só para verem como é que tudo se conjuga. Por exemplo, e elevado a 2x menos 3 elevado a 4. Se quisermos derivar esta expressão, como é que se deriva isto? Ora bem, o que nós temos aqui não é apenas uma exponencial, o que nós temos aqui é uma potência, está elevada a 4, portanto eu vou fazer a regra da potência. A regra da potência diz-me que o 4 vem para trás, a minha base, esta expressão toda, vai ficar elevada a 1 grau a menos, portanto em vez de 4 já fica elevado a 3, mas ainda aparece vezes u', vezes a derivada da minha base. Então a derivada disto tenho que a fazer, podia fazer em cálculo auxiliar, posso apenas indicá-la para já e resolvo a seguir, portanto ainda vou ter que derivar isto. Então a minha resposta final vai ser, e aqui vou fazer então a derivada de e elevado a 2x é 2 vezes e elevado a 2x, a derivada de menos 3 dá 0. Portanto é isto que fica. Resposta final, 8 e elevado a 2x, e aqui não preciso de simplificar mais, já está
na forma mais simples possível. Outro exemplo, 3 elevado a x sobre ln de 4x. Vamos derivar aqui. Aqui temos um quociente, portanto temos exponencial e temos logarítmico, mas temos um quociente. Então eu tenho que aplicar a regra da derivação do quociente. Tenho que fazer a derivada do numerador, a derivada de 3 elevado a x. Ora bem, a derivada de 3 elevado a x é exatamente 3 elevado a x, mas tenho que multiplicar por ln3. Isto é a derivada do numerador vezes o denominador normal, portanto vezes ln de 4x. Menos, e agora fica o numerador normal, 3x, e vou derivar aqui a parte de baixo. A derivada da parte de baixo, a derivada do ln, significa derivada de 4x em cima, que é 4, e sobre 4x em denominador. Tudo a dividir por ln de 4x ao quadrado. Posso pôr aqui. Conclusão, aqui não há muito a fazer, posso apenas multiplicar o 3x vezes 4, fica 4 vezes 3 elevado a x. Portanto, não há muito a fazer. Vou dar como resposta final, então. Não preciso fazer muito mais. Se quisesse, podia igualar o denominador para juntar os denominadores e depois passar para baixo, mas não vale a pena. Neste caso, para aplicar a regra de derivação, seria assim. Estas regras vão ser aplicadas ao estudo do que vocês já conhecem anteriormente, ao estudo da reta tangente, ao estudo da monotonia em extremos, e se precisarmos de fazer a segunda derivada, é para estudar as concavidades e pontos de inflexão, vocês já estão habituados a isto. Portanto, para já é isto, pratiquem, vejam o tipo de exercícios que podem fazer e depois vejam o vídeo para vos ajudar. Até já!